Neto falou tudo da coletiva de André Castro, novo candidato à presidência do Corinthians, a promessa dele de investir US$1 bilhão no Corinthians. Ele revelou o banco, as empresas, trouxe um documento assinado. Neto comentou tudo sobre isso e as últimas notícias do Coringão no vídeo agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Com o hino do Corinthians de fundo, né? Agora sim. Craque, informação de momento. O candidato à presidência do Corinthians, André Castro, está concedendo entrevista coletiva e ele é o chamado André do Bilhão. Por que esse apelido? Porque o André afirma que a principal proposta dele é uma parceria comercial com um banco digital que estaria disposto a aportar até US$1 bilhão de dólares. Meu irmão, nem o Bill Gates tem US$1 bilhão, irmão. Calma que tem novidade. Não, o Trump não tem US$1 bilhão, o Denis não tem US$1 bilhão, o Johnny Saad não tem US$1 bilhão, Roberto Marinho não tem US$1 bilhão. Essas conversas mole de US$1 bilhão, sempre na hora que precisa, sempre aparece um, né, irmão? Mas US$1 bilhão da onde que ele tem? Mas sabe o que ele vai falar? Não, mas se conseguir chegar, se for no objetivo, eu também dou US$1 bilhão, hein? Agora temos o nome da empresa, craque. Inclusive, a empresa se comunicou oficialmente, confirmando a informação do André Castro, através de nota que consta o seguinte. Quem é? Nós, do GSP, Banco de Fomento Mercantil Limitada, com o nome fantasia GSP Bank of Assets, e GSP Gestão de Crédito, instituição financeira com áreas de atuação internas e externas, vem por meio desta manifestar publicamente o interesse em consolidar uma parceria estratégica com o Corinthians, condicionada à eleição do candidato André Castro. Não, então esquece, pode esquecer. Se é condicionada você botar ele como presidente, esquece. Não tem proposta. Não pode se condicionar um patrocínio, qualquer que seja o dinheiro, para que ele seja o presidente, para que os 300 conselheiros votem nele. Aí depois de ter US$1 bilhão, o que faz? Condicionado o quê? E aí a segunda parte da nota. Em caso de sua eleição e posse, conforme descrito acima, compromete-se a disponibilizar um aporte financeiro de até US$1 bilhão de dólares. Até minha mãe também era Miss Piscina, ela foi também, tinha tudo, não foi, irmão. Para fortalecimento estrutural e institucional do clube. Esse investimento abrangerá não apenas a reestruturação financeira e modernização da Arena Corinthians, mas também uma série de iniciativas estratégicas de desenvolvimento em conjunto com o clube. Isso aí eu escuto há 50 anos. Se ele chega e fala assim, ó, isso pra mim, né? Se ele chega e fala assim, ó, nós temos US$1 bilhão pra pagar o estádio, eu vou lá na Caixa, marco lá com os caras da Caixa, eu vou pagar 706 milhões. Não precisa US$1 bilhão não, hein, de dólares, hein? É US$1 bilhão de reais, tá? Então 706 milhões. Aí eu vou lá, eu pago, ele é presidente do Corinthians. Até US$1 bilhão e que não sei o quê. Todo mundo sabe escrever no papel. Agora fazer, meu irmão, é uma coisa muito além disso, diga-se de passagem. É o que eu penso. Agora os conselheiros que votem quem eles quiserem, que são 299, não são nem 300. Quem é mais do Corinthians pra esses papos furados aí? Permanece, portanto, as articulações políticas visando dia 25, eleição indireta que definirá o presidente do Corinthians até o final de 2026, confirmados como candidatos o André Castro e agora, há poucas horas, Roque Cittadini. Grande Roque Cittadini, que diga-se de passagem, acha que tem ainda ingresso impresso. Pô, ninguém entra com ingresso impresso. Pô, mas você nem na zona você entra, meu irmão. Com ingresso. Pô, lá no Corinthians é tudo facial, todo lugar é facial. Até porque diminui muito o facial, porque é um monte de gente que não paga, um monte de gente que tá com pensão alimentícia, o cara não vai pro jogo, não é verdade? Um monte de gente deixou de ir. Agora vê que se. Olha só, um presidente que tá do lado do André Negão, que é da Renovação e Transparência, e que disse que ele é bom. O André Negão é bom, o Andrés é bom, o Duílio é bom, e a dívida que eles deixaram foi de 2 bilhões e 500 milhões de reais, tanto é que eles vieram eles voltaram pro Corinthians, nenhum deles cumpriu pra pagar o estádio. Sabe quem deu 40 milhões e 600 mil reais pro estádio? O torcedor, 6% daquilo que eles fizeram. Eu dei 300 contos, você doou? E eu doei muito mais que isso, mas eu não vou falar quanto que eu doei, mas eu doei fazendo 90 gols, mais que você. Tá bom, né? Acho que tá um pouquinho bom. Então tá bom. Sabe quem tá entre os principais doadores? Quem? O Cássio. Pô, mas ele é o maior, sabe quanto? Também não divulgou pra ninguém. Quanto foi? Não tem o valor especificado, mas fica em torno de 30 a 40 mil. Ah, bom. O Corinthians que joga domingo contra o Vasco que ganhou de 6-0 da equipe do Santos e perdeu de 2-0 pro Juventude, que a gente tava assistindo ontem aqui, né? Exatamente, craque. Jogo difícil pro Corinthians e dá pra falar em confronto direto, né? Duas equipes que estão próximas da zona do rebaixamento e naturalmente querem sair da parte de baixo da tabela. O Corinthians terá 3 reforços pra esse jogo, interpretem como reforços ou não, mas 3 novas peças para o técnico Dorival Júnior. Kaká, Andileri e Romero. Os 3 que cumpriram suspensão no duelo contra o Bahia na última rodada voltam a ficar à disposição da comissão técnica para o duelo em São Januário. O atacante Guinegão, que foi uma boa notícia contra o Bahia, marcou o gol, tem negociações em andamento para renovar com o Corinthians por mais 5 anos. Tem agradado nos treinamentos, inclusive deve ser titular no jogo de domingo. Informação é que ele sim tem treinado entre os titulares, a dúvida tá na dupla dele. Ou o Kaique, que jogou contra o Bahia, teve sua participação, ou o Romero, que está de volta de suspensão, ou até mesmo Thales Magno. É verdade que a vida do Dorival não tá
fácil pra montar assim, esse ataque. tem uma coisa aí. Quando a gente analisa futebol, eu, por exemplo, analisando futebol, vou falar o seguinte: pô, já dei chance pro Thales Magno pra caramba. Pô, já dei chance pro Romero pra caramba. Pô, então aí você fala assim, pô, já dei chance pra eles todos, cara. Eu vou dar chance de novo, daqui a pouco é o Guinegão e o Kaique que jogou bem, aí não bota os meninos pra jogar. Bota os meninos pra jogar. Porque esses caras mais velhos, pô, eles têm que ser cobrados, cara. Olha o Garro, 20 jogos, 13 jogos consecutivos, 1 gol. Sim. Sem o Roberto, sem o Memphis, sem o José Martins. Cara, então já que os caras que são grandões não estão jogando, que bote então os moleques pra jogar, meu irmão. E foram bem contra o Bahia. Isso, aí imagina só, eu sou o Guinegão, você é o Kaique. Pô, aí vai jogar contra o seu... Pô, vamos jogar, vamos nós dois, cara. Vamos pra cima, vamos se ajudar. Aí chega lá, não, vai jogar o Thales Magno. Mas por que vai jogar o Thales Magno? Menino isso, não, porque, pô, eu joguei bem, eu fiz gol. Mas por que vai jogar o Romero se ele não tá sendo... Não, você perde todo mundo, meu irmão. Eu penso assim. Eu tô com você nessa aí, craque. Eu acho que quando você dá um voto de confiança aos garotos e eles correspondem à altura... E vai correr, irmão. No mínimo vão correr, exatamente. Então, essa é a questão pro Corinthians montar o ataque. Também o Corinthians não vai ter o Martinez, com aquela fratura na mão. Possibilidade maior é que o Charles seja titular ao lado do Raniel e o Breno Bidon sendo um terceiro homem de meio, o Garro como 10. Então vamos lá, Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angelieri. Bidu, provavelmente, deve jogar. Bidu, eu gostaria do Angelieri, mas tudo bem. Aí Raniel, Charles, Breno Bidon, Garro, Kaique e Guinegão? Exatamente. Ou Thales Magno ou Romero. Mais ou menos isso? Eu iria de Kaique também, tô com você, mas é mais ou menos por aí. O Corinthians ainda treina amanhã e sábado, né? No sábado já viaja rumo ao Rio de Janeiro. Então são mais 2 treinamentos pro Dorival definir o time que vai a campo. As opções são poucas, mas a necessidade de pontuar é enorme. Tá certo, então. E a virose do Memphis? Então, o Corinthians não atualizou se ele treinou hoje ou não. Eu imagino que amanhã ele volte a ficar à disposição, porque o informe era que ele ficaria 2 dias em casa. Então, teve... Que casa, né? Uma bela casa. Uma suíte presidencial de hotel. E aí na quarta e na quinta em casa, amanhã deve voltar a treinar. Mas lembrando que ele não tá indo pro campo, né? O Memphis tá com aquele problema muscular, tá junto ao departamento médico. Então esse sim, com certeza não vai enfrentar o Vasco no final de semana. Nem ele, nem Yuri, nem Carrilho. Então são desfalques de peso pro Corinthians. Vamos lá, mano. Hoje o Corinthians foi falado lá fora, né? Mas aí uma repercussão da história do Corinthians não pagar as pessoas. Olha lá, o presidente do Tajeres, né? Criticou o Corinthians pelo não pagamento do Garro, né? Fala que já é 2 anos que o Corinthians tá com um jogador sem pagar, né? Um dos melhores meia sul-americano, ele falou, né? E o Corinthians tá com esse jogador sem pagar, que custou o Corinthians 5 milhões de dólares e até hoje nada. Inclusive ele fala assim, apesar deles serem punidos, até hoje, eles não... Quintino, você tá bem, velho? Quintino dormiu, velho. Quintino deu um cochilo ali, velho. Susto, não. Senão eu não respondia. Eu tô prestando atenção porque eu vou comentar no... Entendi. Vai atrapalhar. Tô meditando aqui pra comentar o boletim do Corinthians. Você vai mandar um vai Corinthians? Tá bom. Então vamos lá. Ô, mano, e ele falou o seguinte, que é uma vergonha tão grande que o Corinthians devia cair pra 2ª divisão. Devia ser igual na Itália. Que time sem vergonha, que basicamente ele falou isso, né? Que não paga as contas, que é um absurdo. Apesar do Corinthians ser grande, ele falou que respeita o Corinthians, que o Corinthians é um time grande, um time gigante, não poderia fazer isso com os outros times, né? Que no caso é não pagar o Tajeres e já ter tido um problema aí, né? De transfer ban. Lembrando que se o Corinthians for acionado desse transfer ban mesmo, né, mano? For punido aí por causa do caso do Garro, pode perder pontos no Brasileirão, né, mano? Sim. Então vamos lá por partes, ô Motinha. Primeiro que ele tem razão em tudo que ele disse. Porém, quem começou com essa guerrinha com o Corinthians foi ele próprio. Quando ele dificultou ao máximo a estreia do Garro aqui com a camisa do Corinthians. Vocês devem se lembrar. Lembra, Quintino? Teve até um BO no Campeonato Paulista, o Garro tava pra estrear e ele ficou fora da documentação. Não, e ele retardou, tipo, ao máximo que ele pôde. Inclusive o Corinthians em jogos decisivos e o Garro não podia estrear por causa da falta de documentação que a picaretagem partiu dele. Mas posto isso, é passado. O Corinthians ele não pode ficar 2 anos devendo pra um time, ainda mais quando é time pequeno. E sabe por quê, mano? E agora eu tô falando sério, viu? É um absurdo. Não, é sério, mas agora é um tom a mais de seriedade. Tá bom, entendi. Mas no final ele sempre joga uma assim, você vai ver, vai. Não, mas eu acho que é ridículo isso daí, Motinha, porque um time pequeno, quando ele tem um jogador aí do naipe do Garro, é um ativo que o clube tem, que muitas vezes pode salvar, não só o ano, mas se bobear uns 2 ou 3 anos dentro desse clube. Porque a gente tá falando de um jogador extremamente qualificado, que é o Garro. É nítido que se o Garro não acertasse com o Corinthians, acertar com outro grande clube. Porque pela bola que ele joga, ele poderia jogar em vários clubes aqui da América do Sul e até da Europa. E quando você tem um ativo desse dentro do seu clube, você vende esse cara, você espera receber. E, cara, quando você toma um passa-moleque, como o Corinthians está acostumado a fazer no mercado, você muitas vezes se compromete até a história desse clube. Porque é um dinheiro que o cara tá esperando para poder pagar elenco, pagar dívidas que podem já estar acumuladas, fazer reforma de estádio. E, cara, é constrangedor ver o nome do Corinthians aí sendo comandado por vários picaretas, velho, que colocam o nome do Corinthians na lama.
O Corinthians vira e mexe, ele é página de manchete dentro de sites esportivos vinculados a penhora de estádio, já penhoraram taça de mundial, e por causa de dívida ridícula, mano. Dívida ridícula. O Corinthians ele foi acionado por uma empresa de marmita, mano. O Corinthians ele foi acionado por uma empresa de segurança. E tudo isso é constrangimento. Porque, cara, uma dívida de 200 mil, por exemplo, para um clube de futebol é merda, mano. É merda. Mas pra uma empresa de marmita, velho, não é. Porque é uma empresa pequena, é uma empresa que tem uma meia dúzia de funcionários, depende daquele dinheiro. E aí uma série de canalhas que, ao invés de pagar essas empresas, vivem empurrando com a barriga. Processa aí, depois a gente vê o que a gente faz. Então, esse é o Corinthians de hoje, Mota. Esse é o Corinthians de hoje, que vive na boca aí de uma série de pessoas que odeiam o Corinthians, e o Corinthians dando motivo pra essas pessoas odiarem ainda mais, e falarem mal do clube. Então, na boa, Mota, por exemplo... pode ser punido, né, mano? Isso aí é uma coisa mais grave, né? O Corinthians pode ser punido. Exato. Né? E até atrelando já nesse lance do Transferban, Motinha, o Corinthians ele fez uma nova proposta aí pro Santos Laguna que ficou de analisar. O Corinthians tinha oferecido aí 50% do valor que deve pra eles, 33 pagando à vista, tá? O Corinthians ofereceu 50% à vista, o restante parcelado. Eles alegaram que eles não queriam dessa forma, porque eles já têm contas pra pagar, e o dinheiro que o Corinthians deixou de pagá-los, eles já tiveram que pegar empréstimo em banco, então esses 50% aí eles não quiseram. O Corinthians aumentou essa proposta aí pra 70% do valor devido à vista, e o restante parcelado. Eles ainda não responderam, Motinha, mas assim que tiver uma atualização aí, talvez eu acho que agora eles devam até aceitar. Se não aceitar 70, talvez 80 eles já devam aceitar. E aí o Corinthians parcela aí o restante ali do remanescente, pra que ele possa depois entrar em acordo aí, possivelmente com o Rojas. E o Tadieres já falou que não tem acordo. O Tadieres falou que vai exigir à vista aí o percentual devido aí pelo Corinthians. Minha penhora, minha vida. E custou barato, né, mano? Você pensar num jogador como o Garro, 5 milhões de dólares, hoje em dia no mercado. Barato. É nada, barato. né? Sim. É nada. Então, barato. Até uma situação outra pista ainda, né, do... Não, tem duas aí. Tem a do Rojas e a do Garro aí. Não, do Félix já entrou. Já tá ativo. Então mais duas. Mais duas. A que tá ativa é a do Rojas e a do Garro, Matinha. A do Garro é atrelada ao Tadieres. Mas, por exemplo, o Santos ele contratou o Rolaser aí. Como é que tá essa situação aí? Meu filho, o Santos tinha dinheiro pra receber do Marcos Leonardo, não tá pagando. Então, você tá mal informado, tá vendo? Não, então, mas... Não tô mal informado. Tô aqui mostrando o quanto empreendedor é o Teixeirão. Diferente do que o Augusto Quintino, peraí, agora a gente tem que saber a opinião do Quintino como corintiano. Vai, Quintino, que você falou que ia ajudar o Mano. Sabe o que eu ouvi de uma pessoa da gestão do Santos? O Santos não pode contratar mais ninguém. Mas 200 mil na folha nós não temos como pagar. Tem a sexta maior folha, 34 milhões, e o Mano agora virou assessor de imprensa. Eu pensei que ele era assessor de imprensa do Agostinho Carrara. Foi empichado aí, né? O Agostinho Carrara, da grande família. Não, ele é assessor de imprensa aqui na Baixada, eu não sabia. Vamos lá. Não, eu sou justo. Tô vendo. Ô, Mano, o pessoal do Corinthians tá preocupado aí com o Vitinho, né? Que estão querendo poupar ele porque estão buscando o condicionamento físico dele que não tá bom ainda, né? E estão preocupados que ele se machuque. Então ele pode possivelmente ficar fora de vários jogos ainda, viu, Mano? Moto, o próprio Vitinho na estreia dele, na apresentação dele, ele falou que ele não sabia quando ele poderia estrear porque ele tá ainda num condicionamento físico abaixo do esperado. Mas agora é o momento, Motinha, de não ficar esperando, não. Por exemplo, ano passado, quando os caras chegaram lá, Carrilho, Ramalho, Memphis, ninguém tava 100% fisicamente. E o Corinthians ele não tinha tempo ali hábil pra falar, beleza, se condiciona, depois você entra. O Vitinho ele vai ter que continuar entrando, Motinha, nem que seja 15, 20 minutos por jogo, pra causar aquele salseiro que ele causou aí no último jogo, contra o Bahia lá, porque pra mim, mesmo jogando pouco, ele foi um dos melhores em campo, chamou a responsabilidade. Fez uma fumaça. Sabe, rabiscador, é um cara que chamou ali a responsabilidade, muito diferente do que tava acontecendo, ele deu uma incendiada no jogo. Então, por exemplo, pro jogo do final de semana, que é contra o Vasco, lá em São Januário, se o Corinthians estiver empatando o jogo, aí tiver a possibilidade dele jogar uns 15, 20 minutos, tem que pôr em campo, Motinha. Tem que ficar nesse marasmo. Não, eu vou primeiro me recuperar. Recuperar uma Corinthians e Vasco, a próxima rodada, é isso? Corinthians e Vasco. Corinthians e Atlético Paranaense, né, mano? Próxima semana. Não, então, Motinha, vai vendo. Ó, é Corinthians e Vasco agora. Corinthians que tá nos últimos 11 jogos. Lá, São Januário. Corinthians e Vasco, próximo jogo. Corinthians que tá no Campeonato Brasileiro há 11 jogos aqui, só com uma vitória. Então o Corinthians tá precisando vencer. Então ele vai ter que ficar acima do Vasco. Mas aí que tá, Motinha. O Corinthians ele costuma dar sorte contra o Vasco. E o Romero também dá sorte pra cacete. Então o Romero tem que estar nesse jogo aí. Depois desse jogo, Quintino, é a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Lá. O jogo seguinte, no intervalo da primeira pra segunda partida das quartas de final, é o Palmeiras, Motinha. Então, meu irmão... E é 31, né, mano? É em casa, Corinthians. Né? É em casa. Mas o Corinthians é tanto em casa aí, o Palmeiras, quanto o segundo jogo aí de volta da Copa do Brasil. Sim. Mas são jogos aí extremamente difíceis e o Corinthians ele vai ter que vencer. É vencer ou vencer, mano. Você tem boas recordações de São Januário, mano? Eu tenho, Vieira, porque São Januário, cara, por exemplo, o ano passado mesmo, o Corinthians, se eu não me engano, aí num desses jogos que o Corinthians precisava vencer, dentro daquele monte de jogos que o Corinthians tinha ali, um foi contra o Vasco. E o Romero marcou gol lá. Assim como marcou contra o Grêmio no Sul também. E como você, como torcedor visitante, você tem, não? Eu fui pra lá uma vez, ô Vieira, eu passei apertado lá também, porque São Januário... Temos algo em comum, então, mano. Lá o bicho pega, né, mano? O policial entrou dentro do busão, ele falou assim, ó, o portão de vocês é ali, ó, mão na cabeça e corre pra lá, porque aqui a gente não garante ninguém. Chama de pedra, irmão.
chuva de pedra. Porque ali em São Januário, o acesso, tem um monte de viela assim, que são as transversais. Tinha uma barricada assim de PM, mano, mas tipo uns 20, 30 em cada viela dessa daí, sentando pedrada e tijolada. Tinha os loucos que ainda pegavam a pedra lá pra jogar de volta. Eu pulei 4 metros e não sei como é que minha perna aguentou lá, deixa, cara. Invadiram pra bater na torcida do Santos. Eu olhei aqui e vi aquela massa vida, falei, eu vou pular, mano. Inclusive, mano, falando do jogo semana que vem contra o Atlético Paranaense, o Corinthians conseguiu que o Atlético liberasse aí 4 mil ingressos, né, pra torcida do Corinthians, a R$200 cada um, né, e conseguiu 4 mil ingressos, coisa que o São Paulo não conseguiu, né? Então, os caras conseguiram aí 4 mil ingressos, acho que é porque é o primeiro jogo lá, né, eles ficaram com medo do Corinthians não ceder ingresso aqui, né. Sim, é isso, Motinha. E também passar mais uma informação a respeito do Martínez, né, que passou por uma cirurgia na mão. Isso, ontem, e a expectativa de retorno é de 6 a 8 semanas.